Nascemos com armas nas mãos que a vida nos impôs, mas só somos livres quando entendemos que não nascemos para usá-las. Existir não é cumprir o destino que te deram, é escolher quem você quer ser depois que a arma quebra. Você já passou anos querendo muito uma coisa? Não estou falando de um celular novo ou de uma viagem. Estou falando de um objetivo que define quem você é. Aquela meta que te faz levantar da cama, que justifica cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada gota de suor. Para o Thorfinn, de Vinland Saga, esse objetivo era matar o Askeladd. Ele passou a infância e o começo da juventude sendo movido por uma única engrenagem, o ódio. Ele não comia porque estava com fome. Ele comia para ter força para lutar. Ele não dormia para descansar. Ele dormia para se recuperar para o próximo duelo. Toda a identidade dele estava amarrada num fio de aço esticado pela vingança. E aí, de repente, o Askeladd morre. Mas não pelas mãos do Thorfinn. Nesse momento, o mundo do Thorfinn não acaba. Seria mais fácil se acabasse. O que acontece é muito pior. O mundo dele fica vazio. O ódio, que era o combustível dele, simplesmente acaba. E surge a pergunta mais aterrorizante que um ser humano pode enfrentar. Quem eu sou sem o meu ódio? Eu já me senti assim. Talvez não com uma vingança de morte, mas eu já dediquei anos da minha vida a uma carreira, a um relacionamento, ou a uma ideia de sucesso, que quando finalmente sumiu, me deixou olhando para o teto sem saber meu próprio nome. É sobre esse vazio que a gente vai conversar hoje. A gente tem essa mania de achar que ter um grande propósito é a solução para todos os problemas. Encontre algo pelo qual vale a pena morrer, e você terá um motivo para viver. Parece bonito no papel, né? Mas na vida real, isso é uma armadilha. O Thorfinn era um escravo do próprio objetivo. Ele achava que era livre porque estava escolhendo lutar, mas ele era apenas um prisioneiro da memória do pai e do rosto do inimigo. Quando o Askeladd morre, o Thorfinn percebe que ele não tem nada. Ele não sabe plantar, ele não sabe conversar, ele não sabe o que gosta de comer. Ele não sabe o que fazer com as mãos se elas não estiverem segurando uma adaga. Isso acontece com muita gente hoje em dia. Você vive para o seu trabalho. Você é o gerente, o diretor, o especialista. Toda a sua autoestima está pendurada no seu crachá. E se a empresa quebra amanhã? E se você for demitido? Quem sobra? Se a resposta for nada, então você está vivendo exatamente como o Thorfinn na primeira temporada, sendo movido por algo que não é você. Você não tem um propósito. O propósito é que tem você. Existe uma filosofia que explica exatamente o que o Thorfinn viveu. O existencialismo. Nomes como Jean-Paul Sartre e Albert Camus falavam sobre isso de um jeito que parece difícil, mas a ideia é muito simples. Eles diziam o seguinte: primeiro você existe, e só depois você define quem você é. Não existe um manual de instruções que vem com você quando você nasce. Não existe um destino escrito nas estrelas dizendo que você nasceu para ser um guerreiro, um médico ou um fracassado. Para o existencialismo, a vida é um grande vazio, e isso dá um medo desgraçado, porque se a vida não tem um sentido pronto, a responsabilidade de criar esse sentido é toda sua. O Thorfinn, na fazenda, está vivendo o nada. Ele olha para as mãos calejadas e percebe que elas podem fazer qualquer coisa. Podem matar ou podem plantar trigo. A escolha é dele, e a liberdade de escolha é a coisa mais pesada que um homem pode carregar. Eu preciso ser honesto com você. Eu já fui o Thorfinn. Eu já passei anos da minha vida tentando provar algo para pessoas que nem se importavam comigo. Eu achava que se eu chegasse em tal lugar, ou se eu tivesse tal status, o vazio ia sumir. Eu vivia num estado de guerra constante contra a minha própria realidade. E quando eu consegui o que eu queria, não aconteceu nada. O sol continuou nascendo, as contas continuaram chegando, e eu continuei sentindo que faltava algo. Foi aí que eu entendi que eu estava usando meus objetivos como um escudo para não ter que olhar para dentro. É muito fácil ter ódio. O ódio é simples, ele te dá uma direção clara. Difícil é não ter ódio e ter que decidir, por conta própria, o que fazer com a tarde de terça-feira. O Thorfinn, na fazenda, é o retrato de quem perdeu o escudo. Ele está exposto, ele chora, ele tem pesadelos, ele sente o peso de cada vida que ele tirou. E ele sente isso porque, pela primeira vez, ele está realmente vivo. Ele não é mais uma ferramenta de guerra, ele é um homem. E ser homem dói muito mais do que ser uma ferramenta. A gente vive numa cultura que odeia o vazio. Se você está parado, você está perdendo tempo. Se você não tem um objetivo, você é um vagabundo. A gente precisa estar sempre em busca de algo. Mas olha para o Thorfinn na segunda temporada. Ele é um escravo.
ele não tem nada. E, ironicamente, é nesse estado de perda total que ele começa a se tornar livre. Por quê? Porque ele para de esperar uma recompensa. Ele para de achar que a vida deve algo a ele. A gente passa a vida inteira achando que se a gente for bonzinho, a vida vai nos premiar. Que se a gente trabalhar duro, o universo vai nos compensar. Mentira. O universo não te deve nada. A vida é indiferente ao seu esforço. Você pode plantar o melhor trigo do mundo e vir uma tempestade e destruir tudo. E o que você faz depois disso? Se você vive pela recompensa, você desiste. Se você vive porque decidiu que plantar é o que você faz, você começa de novo. Isso é existencialismo puro. O valor está na ação, não no prêmio. Vamos trazer para a realidade. Você está num emprego que odeia, mas diz que não tem escolha. Você está num relacionamento tóxico, mas diz que é o seu destino. O existencialismo olha na sua cara e diz: para de mentir. Você sempre tem escolha. O preço da escolha pode ser alto, pode ser doloroso, mas a escolha existe. O Thorfinn poderia ter continuado sendo um guerreiro, ele poderia ter fugido, ele poderia ter se matado. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho da não violência num mundo que só entende a força. Ele decidiu que não ia mais ser um verdadeiro guerreiro no sentido viking, mas sim alguém que não precisa de inimigos. Isso não é uma metáfora bonita. É uma decisão prática que muda como ele acorda, como ele come e como ele trata as pessoas ao redor. E você? O que você está escolhendo hoje? Ou você está apenas deixando que o seu passado escolha por você? A gente busca o sentido da vida como se fosse um tesouro escondido. A gente acha que se ler o livro certo, se fizer a viagem certa ou se encontrar a pessoa certa, o sentido vai aparecer. Mas o sentido não se encontra, o sentido se constrói, tijolo por tijolo. O Thorfinn não encontrou a paz numa revelação divina. Ele construiu a paz limpando a terra, tirando tocos de árvore, conversando com o Einar, aprendendo o valor de um pedaço de pão compartilhado. O sentido da vida dele passou a ser criar um lugar onde a guerra não chegue. É um objetivo humilde, mas é dele. Não foi o pai dele que pediu, não foi o Askeladd que impôs. Foi o Thorfinn que, no meio do nada, decidiu que era isso que ele ia fazer. A vida dele passou a ter sentido porque ele deu um sentido a ela. E se ele mudar de ideia amanhã, ele pode criar outro. Isso é a liberdade absoluta que Sartre falava. E é isso que a gente mais teme. Não vamos romantizar a dor do Thorfinn. O existencialismo não diz que a vida vai ser fácil se você criar o seu sentido. Pelo contrário, quando o Thorfinn decide não lutar mais, ele apanha. Ele é humilhado. Ele é testado ao limite. A realidade é bruta. Ser uma pessoa íntegra num mundo corrupto dói. Ser alguém que busca a paz num mundo que lucra com o conflito é exaustivo. Mas existe uma satisfação profunda em saber que você está sofrendo pelas suas próprias escolhas. E não porque você é um gado sendo levado pelo berrante de outra pessoa. Muitas vezes, a gente sofre porque tenta evitar o sofrimento. A gente aceita uma vida medíocre para não correr o risco de falhar. Mas o Thorfinn nos mostra que o verdadeiro fracasso é viver uma vida que não é sua. É chegar ao fim da jornada e perceber que você foi apenas um figurante no roteiro de outra pessoa. Se for para sofrer, que seja construindo a sua própria Vinland. Por que você não consegue ficar 10 minutos sem olhar o celular? Por que o silêncio te incomoda tanto? É porque no silêncio o vazio aparece. E o vazio te lembra que, no fundo, você é o único responsável pelo que está fazendo com o seu tempo. O Thorfinn passou meses em silêncio na fazenda. Ele não tinha distrações. Ele tinha apenas a terra e a própria consciência. E foi nesse silêncio que ele ouviu os gritos de todas as pessoas que ele matou. Foi no vazio que ele teve que encarar o monstro que ele tinha se tornado. A gente usa o barulho do mundo para não ter que encarar os nossos próprios monstros. A gente usa o ódio, a política, as discussões de internet, o trabalho excessivo, tudo para não ter que perguntar: se eu tirar tudo isso, o que sobra de mim? O existencialismo começa quando você tem a coragem de desligar o barulho e ficar cara a cara com o seu próprio nada. É muito fácil se fazer de vítima. Eu sou assim porque meu pai me tratou mal. Eu não tive oportunidades. O sistema é injusto. O Thorfinn tinha todos os motivos do mundo para continuar sendo um assassino. Ele viu o pai ser morto na frente dele. Ele foi criado por piratas. Ele nunca conheceu o amor. Mas o existencialismo não aceita desculpas. Sartre dizia que não importa o que fizeram de você. O que importa é o que você faz com o que fizeram de você. O Thorfinn parou de culpar o Askeladd. Ele parou de culpar a guerra. Ele assumiu a responsabilidade pelas próprias mãos. Ele entendeu que, mesmo sendo uma vítima das circunstâncias,
ele ainda era o dono das suas ações futuras. E essa é a lição mais difícil para nós. É muito mais confortável ser uma vítima do que ser o autor da própria vida, porque a vítima tem desculpas, o autor só tem resultados. A gente foi ensinado a querer o épico, a gente quer ser o herói da história. O Thorfinn passou a infância querendo ser o herói que vingaria o pai, mas a verdadeira grandeza dele aparece quando ele está apenas arando a terra. Existe uma beleza no trabalho comum, no cuidado com o outro, na paciência de esperar a semente brotar. O existencialismo nos devolve o valor do agora. Se não existe um grande plano divino, então este momento, eu falando com você, você ouvindo, o ar entrando nos seus pulmões. Este momento é tudo o que existe, e isso o torna sagrado. Quando o Thorfinn sorri pela primeira vez na fazenda, não é porque ele ganhou uma batalha, é porque ele sentiu o valor de estar vivo, sem precisar de uma razão maior do que o próprio fato de existir. A felicidade não é um grande evento, é a percepção de que a vida, mesmo com toda a sua dor, vale a pena ser vivida por si mesma. Muitas pessoas acham que o Thorfinn ficou fraco na segunda temporada. Cadê aquele moleque foda que matava geral? Essa é a mentalidade de quem ainda está preso na caverna. A verdadeira força não é matar, é ter o poder de matar e escolher não fazê-lo. É olhar para o seu inimigo e perceber que ele é apenas outro ser humano perdido, tão assustado e vazio quanto você. O Thorfinn entendeu que a violência é a fuga de quem não tem argumentos, de quem não tem um sentido próprio e precisa destruir o sentido do outro para se sentir superior. Num mundo que grita por vingança e cancelamento, ser alguém que perdoa e busca a paz é o ato mais revolucionário que existe. É um existencialismo aplicado à política da convivência. É decidir que o ciclo de ódio para em você. E isso exige uma coragem que nenhum guerreiro viking jamais teve. O passado do Thorfinn é uma âncora pesada. Ele carrega milhares de mortes nas costas. Ele poderia ter passado o resto da vida se punindo, se afundando na culpa. Mas o existencialismo nos ensina que o passado é um fato, mas ele não é o seu destino. Você não é o erro que você cometeu há 5 anos. Você não é o fracasso do seu último negócio. Você é o que você decide ser a partir de agora. O Thorfinn não apaga o que fez, mas ele decide que aquelas ações não vão mais definir o seu futuro. Muitas vezes, a gente fica preso a uma versão de nós mesmos que nem existe mais. A gente se sabota porque acha que não merece ser feliz por causa de algo que aconteceu. Mas, se o universo é indiferente, a sua culpa é apenas uma construção da sua mente. Liberte-se do fantasma de quem você foi, para poder dar espaço para quem você quer se tornar. Vinland não é um lugar paradisíaco onde não existe sofrimento. Vinland é um projeto. É a decisão de construir algo novo num terreno difícil. O Thorfinn não está procurando uma terra prometida. Ele está criando uma. E ele faz isso sabendo que pode dar errado. Ele sabe que o rei Canute pode chegar e destruir tudo. Ele sabe que a natureza pode ser cruel. Mas ele faz mesmo assim. Isso é o que Camus chamava de revolta heróica. É saber que a pedra vai cair, mas empurrar com um sorriso no rosto. É saber que a vida termina na morte, mas viver com uma intensidade que faz a morte parecer pequena. A sua Vinland pode ser a sua família, o seu trabalho, a sua arte, ou apenas o seu jeito de tratar as pessoas. Não espere o lugar perfeito. Comece a plantar onde você está. Chegamos ao fim desse episódio com o Thorfinn. E o que a gente leva disso? Não é uma lição de moral. É um convite. O convite para você olhar para as suas próprias mãos e perguntar: o que eu estou construindo com o meu tempo? Se o seu ódio morresse hoje, o que sobraria de você? Se o seu emprego sumisse, quem você seria? O vazio não é um buraco para ser tapado. É um espaço para ser preenchido por você. A liberdade dói, a responsabilidade pesa, mas é a única coisa que nos torna verdadeiramente humanos. Não seja uma ferramenta. Não seja um escravo do passado. Seja o autor do seu próprio nada. Se você chegou até aqui, se essas palavras fizeram algum sentido para você, eu queria te pedir uma coisa. Se inscreva no canal e curta esse vídeo. Não é só pelo algoritmo, é para que a gente possa continuar construindo esse espaço de reflexão real, longe do barulho vazio da internet. E me diz nos comentários, qual é a pedra que você está empurrando hoje? E o que você faria se ela finalmente ficasse no topo? A busca pela sua Vinland começa no momento em que você decide que não precisa de inimigos para ser alguém. A gente se vê no próximo capítulo.